Querido irmão, querida irmã, nesse domingo, 29 de outubro, celebramos o 30º domingo do tempo comum. Que aprendamos hoje a ordenar aquilo que Deus deseja de nós, para assim alcançarmos as suas promessas. No evangelho desse domingo, Jesus é confrontado novamente pelos fariseus. Ao ser perguntado qual é o maior dos mandamentos, Cristo afirma que toda a lei e profetas dependem dos 2 mandamentos: amar a Deus de todo o coração e o semelhante como a si mesmo. Este é o resumo de como a vida de um cristão deve ser, pois dessa forma que Cristo viveu aqui nesta terra. Busquemos a todo instante imitar Jesus no seu agir, sendo sempre canais do seu divino amor. Se você deseja buscar o amor do Senhor, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo nosso pároco, Padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode estar enviando o Espírito de Deus a um coração desesperançoso. Deus abençoe muito você e sua família. E um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de Todos os Santos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses 2 mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, o trechinho do Evangelho de hoje conta para a gente a respeito de uma conversa de Jesus com um doutor da lei, um fariseu. No tempo de Jesus, os fariseus eram os mais dedicados estudiosos da Escritura. E se você der uma olhadinha no Antigo Testamento, se você quiser fazer as contas, você vai ver que no Antigo Testamento há mais ou menos 600 mandamentos. Ou seja, em 600 e poucas passagens, a Escritura diz: faça isso, faça assim, ou então evite aquilo, não faça dessa maneira. Mandamentos são coisas importantes para a gente conhecer, porque eles falam sobre as atitudes que a gente deve tomar, ou as atitudes que a gente deve evitar, para manter a nossa vida alinhada com Deus. Mas, esses doutores da lei, quando liam 600 e poucos mandamentos, eles talvez imaginassem: nossa, tanta coisa para fazer, e talvez se sentissem sobrecarregados, como às vezes a gente também se sente. A nossa maneira de pensar, o nosso jeito de viver, não é parecido com o dos judeus do tempo de Jesus, mas de vez em quando a gente também tem a impressão de que tem muita coisa para fazer, de que tem muita coisa para dar conta. Eu tenho que fazer muita coisa lá em casa. Como é que eu vou lidar com esse problema no meu casamento, com essa situação dos meus filhos? Como é que eu vou lidar com aquela coisa que está acontecendo lá no meu trabalho? E de vez em quando não é nada difícil que a gente se sinta sobrecarregado. O que eu faço? Bom, o doutor da lei, que foi encontrar-se com Jesus, fez a Jesus uma pergunta: Senhor, qual é o maior, ou qual é o primeiro mandamento? Jesus, eu tenho muita coisa a fazer, mas eu preciso começar de um ponto.
e eu preciso colocar em ordem a minha vida. Por onde eu começo? Qual é a coisa mais importante? O que não pode faltar? Ou então, o que vai me ajudar a viver todo o resto? Eu preciso de um norte, de uma direção. Qual é o mandamento maior? O primeiro. Então o Senhor Jesus Cristo responde a esse doutor da lei. O primeiro mandamento é: ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e ama o teu próximo como a ti mesmo. É como se Jesus dissesse para ele: se você estiver envolvido por isso, se você estiver comprometido com isso, você vai descobrir o que fazer a cada passo, a cada dia. Mas não esqueça dessas coisas, elas são as mais importantes, são elas que organizam a sua vida e são elas que não podem faltar. Primeira coisa, ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Eu não sei o que passa na sua cabeça quando a gente fala para você: ama a Deus com todo o coração. Talvez venha logo a lembrança, um coração, né? Um emoji bonitinho assim, vermelhinho, né? Uma coisa romântica. Mas olha, na linguagem da Bíblia, portanto na linguagem de Jesus, coração não é o lugar onde a gente guarda os nossos sentimentos. Coração não é o lugar onde a gente guarda o nosso romantismo. Na linguagem da Bíblia, coração é o lugar onde a gente guarda os nossos desejos, aquilo que a gente quer, aquilo pelo qual a gente luta, aquilo que faz a gente acordar de manhã cedo e matar o leão. Coração é o lugar dos nossos desejos. Quando Jesus diz: ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, Ele está dizendo: deseja a Ele mais do que você deseja qualquer outra coisa nessa vida. Irmãos, Jesus disse em outro lugar: onde está o teu tesouro, aí vai estar o teu coração. É o coração que leva a gente. A gente chega aonde o nosso coração nos leva. O coração sempre chega primeiro. Agora, o que eu desejo de verdade, o que me faz acordar de manhã e levantar quando a vontade às vezes é virar para a parede? O que são as coisas que movem o meu interior? Para onde o meu coração está me levando? Essas coisas a gente tem que se perguntar, porque às vezes há muitos desejos no coração da gente, mas Deus não faz parte muito de nenhum deles. Há pessoas que estão o tempo inteiro agitadas, correndo atrás de onde o seu coração as leva, mas há muito pouco de Deus em tudo isso. Só que a gente só acerta, só organiza a vida da gente quando o alvo, quando o lugar para onde o coração está nos levando é para as mãos de Deus. Deseje Deus mais do que você deseja uma promoção no seu trabalho. Deseje Deus mais do que você deseja aquele apartamento na Barra. Deseje Deus mais do que trocar de carro. Deseje Deus mais do que você deseja algumas coisas que não valham sequer a pena. Deseje Deus, queira a presença dEle, queira andar junto com Ele, queira a amizade dEle, porque só Ele enche o coração da gente. E se a gente não busca a Deus, a gente tenta pegar o mundo inteiro e jogar aqui dentro, para ver se Ele enche o nosso coração, e nunca é o bastante. Deseje a Deus e ame a Ele com todo o seu coração.
como deve ser complicada a vida de um cristão que deseja 1 milhão de coisas, mas não busca a Deus. E quem busca a Deus, o encontra em tudo. Se você deseja a Deus, se você busca a Deus com sede, você vai encontrá-lo em tudo, no seu trabalho, na sua casa, nas pessoas com quem você convive, nos problemas que você enfrenta. Deus se dá a quem o busca de coração. As coisas desse mundo, às vezes parece que quando a gente está chegando com a mão para pegá-las, parece que elas pulam um pouquinho para frente. Quando você busca a Deus com sinceridade, Ele se dá para você, e Ele vai enchendo você em tudo que você faz. Onde você estiver, você vai encontrá-lo. Ame a Deus com todo o seu coração e com toda a sua alma. Alma na Bíblia significa sopro, fôlego. Busque a Deus intensamente e faça dele o seu motivo para continuar. Há momentos na vida em que a gente, quando para pensar, encontra muito poucos motivos. Pois então faça do Senhor o seu motivo. Faça do Senhor o motivo para você dizer sim a cada dia e se levantar e continuar lutando e continuar tentando fazer o seu melhor e continuar se dando um pouquinho para quem está perto de você. Ame a Deus com o seu fôlego e ame a Deus com o seu entendimento. O entendimento é o talento mais precioso que a gente tem. Poder pensar, poder sonhar, imaginar coisas novas. Ame a Deus com o seu melhor. Ame a Deus e ponha a serviço dele o seu melhor. Esse é o primeiro mandamento. E junto com esse, Jesus colou um outro: ame o seu próximo como você ama a você mesmo. Encha o seu coração de amor, para que ele não seja cheio de outras coisas, decepções que são fruto de cobranças, de expectativas exageradas. Ame. Ao invés de criar expectativas exageradas, ame essas pessoas que Deus colocou perto de você, do jeito que elas conseguem ser. Talvez algumas delas hoje não consigam ir nem um passo além daquilo que estão sendo. Ame. Agora, Jesus deu para a gente vamos dizer assim, uma prova dos 9. Ame do jeito que você ama você próprio. Ou seja, ame as pessoas ao seu lado, querendo para elas o bem que você quer para você, e fazendo a elas o bem que você gostaria que fosse feito a você. Quando Jesus ensina isso para a gente, Ele dá para a gente um critério que, se a gente usar, logo a gente descobre se está amando ou não de verdade as pessoas. Quando você estiver ali com o pessoal da sua casa, depois de terminar o dia, dê uma paradinha e tente lembrar a maneira como você falou com algum deles hoje, ou então a maneira como você tratou a um deles hoje. E aí, nessa hora em que você está pensando um pouquinho sobre as coisas, se pergunte assim: eu gostaria que alguém falasse comigo como eu falei com essa pessoa hoje? Eu gostaria que alguém agisse comigo do jeito que eu agi com essa pessoa hoje? Ou então, indo um pouquinho além, eu gostaria que falassem de mim o que eu falei daquela pessoa hoje? Se a resposta for não, você já sabe que o que está faltando é amor. Porque Jesus nos disse: ama quem está perto de você como você se ama. E portanto, se eu agi, se eu falei com alguém de um jeito que eu não gostaria que fosse feito comigo, o que me faltou foi amor. Senhor, me ensina a amar essa pessoa um pouco melhor. Ah, mas ela é ela. Ela é ela. A ordem de Jesus para mim foi: ame.
A ordem de Jesus para mim não foi espere que venha na mesma moeda. Espere ser amado. Já imaginou se Jesus desse esse mandamento para a gente? Ame a Deus e espere que todos amem você. Nossa, a gente ia se sentir o último biscoito do pacote, né? A ordem de Jesus foi: ama a Deus e ama o teu próximo. Pode parecer duro, irmãos, mas é a única maneira da gente não se render à amargura. Continua amando, tenta amar um pouco mais. E de repente, em alguns momentos, se a gente usar essa prova dos 9 de Jesus, a gente vai ver que o que falta para a gente, às vezes, é amor. Eu tenho certeza que todo mundo aqui faz umas coisas parecidas com o que eu faço. Então, de vez em quando alguém, eu levanto os olhinhos assim para cima e digo: dai-me paciência. Mas na verdade o que está faltando é amor. Quando tem amor, não falta paciência, não falta entendimento, aceitação, não falta. Quando essas coisas faltam, é porque a gente desistiu de amar essa pessoa bem antes de fazer com ela o caminho que ela precisava que a gente fizesse. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Faz com o outro o que você gostaria que fizessem com você. Não faz com o outro do jeito que você não gostaria que fizessem com você. E a partir desse passo, a gente vai acertar bem mais coisas. A gente vai conseguir fazer um monte daquelas outras coisas, mas com o coração mais sereno, sabe? Sem se sentir tão cobrado. Se a gente estiver comprometido em amar a Deus com todo o coração, com a alma, com o entendimento, se a gente estiver comprometido em amar as pessoas, ou pelo menos aprender a amá-las como a gente se ama, um monte de outras coisas que pareciam sobrecarga, de repente a gente vai entender que fazem parte disso. Fazem parte disso. Pode ser que a gente não consiga aprender isso de um dia para o outro, mas se a gente tentar, e tentar, e tentar, um dia a gente consegue. O negócio é não abrir mão de aprender com Jesus a amar do jeito que Ele ama. Ele nos amou assim. Queria dividir com você só mais uma coisa que me chamou a atenção na segunda leitura de hoje. Estamos continuando a ler a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Semana passada a gente aprendeu com Paulo a orar pelas pessoas que nos preocupam, mas começar a orar abençoando, agradecendo a Deus por elas, ao invés de já começar a orar fazendo um elenco de reclamações ou de lamentos com Deus. Antes de orar por alguém que você traz no coração e que preocupa você, mas antes de orar por essa pessoa dizendo: Senhor, eu não sei mais o que fazer com essa pessoa, me ajuda, meu Deus do céu, eu estou preocupado com fulano, comece orando dizendo: obrigado, Senhor, pela vida dessa pessoa, porque o Senhor tem planos para ela, porque eu sei que os seus planos são maiores que os problemas que ela está passando agora. Quando a gente reza desse jeito, a gente pede diferente, a gente apresenta os problemas a Deus diferente. Hoje São Paulo está dizendo duas coisas que me chamaram a atenção aos Tessalonicenses. Acho que ele também está dizendo para a gente. A primeira coisa é: irmãos, eu sei que vocês têm acolhido a palavra de Deus com alegria, mesmo no meio de muitas tribulações. Irmãos, os Tessalonicenses eram gente, e gente passa por tribulações. E no meio de tribulações, ou a gente é sequestrado por elas, e a gente pensa nelas 24 horas, sabe como é que é? O coração e a cabeça ficam girando em torno de uma coisa, aquilo não sai. É a primeira coisa que você pensa quando acorda, é a última que você pensa quando você vai dormir.
Ou a gente é engolido pelas tribulações, ou a gente tenta, no meio delas, de vez em quando, voltar os olhos da gente para o Senhor. E aí nele a gente se refaz, a gente encontra também alegria no meio da provação. Quem sabe o Senhor não gostaria de ajudar a gente a viver um pouquinho isso nesses dias. A gente está vivendo dias que não são nada fáceis, e se você se deixar levar, você dorme e acorda arrastado pelas suas preocupações, pelas dificuldades, pelas tristezas. Lembra de vez em quando de fechar os olhos um pouquinho e se voltar para Jesus. Olhar 24 horas por dia para um problema não significa que você vai encontrar uma solução para ele. Pode ser que esse problema só faça crescer diante dos seus olhos. De vez em quando, feche os olhos e volta a sua atenção para Jesus. E quando você olhar para Jesus, de repente você vai perceber que Ele está dando a você forças, alegria de viver no meio dos problemas. Jesus disse um dia para os discípulos: eu quero que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Irmãos, a alegria completa não é a alegria de quem não tem problemas, é a alegria de quem sabe que tem Jesus. Ele faz a gente se sentir completo, inteiro. De vez em quando, no meio da sua agitação, dê uma paradinha, se volta para o Senhor. Isso não quer dizer que você vai tirar o pé do chão, isso quer dizer que você vai manter o seu coração em Deus, e com a ajuda de Deus, você vai voltar para as suas coisas mais inteiro, mais sereno, para poder enfrentá-las e vivê-las, sem se deixar adoecer por elas. Depois São Paulo diz assim para os Tessalonicenses: irmãos, eu sei que a partir de vocês, a palavra de Deus se espalhou pela Acaia, pela Macedônia, e não só, mas por muitos outros lugares. A partir de vocês, o Senhor tem chegado no coração de muita gente. Irmãos, se Paulo escrevesse hoje uma carta para a gente, e jogasse lá do céu, será que ele ia poder escrever nessa carta: meu irmão querido, minha irmã, eu sei que a partir de você, a palavra de Deus, o amor de Deus, chegou a... Sabe qual é a minha preocupação? É se Paulo, porque Paulo era um cara muito sincero, né? Ele não mente. É se Paulo escrevesse essa carta vendo a gente lá do céu, e na carta ele escrevesse assim: irmão querido, minha irmã, a partir de você, a palavra de Deus não chegou a mais ninguém. E eu não sei, mas eu tenho a impressão de que muitos cristãos, muitos católicos, são pessoas que receberam algo de Deus, têm recebido algo de Deus, mas a partir deles, isso não vai mais longe, fica retido. Quando eu era bem garoto, bons tempos, quando eu era bem garoto, eu aprendi uma coisa sobre um lugar que eu tenho certeza que você já ouviu falar, porque aparece na Bíblia, é famoso até hoje, que eu nunca mais esqueci. Na terra de Jesus existem 2 lagos, você já ouviu falar dos 2? O lago de Genezaré, que é chamado de Mar da Galileia. Você lembra que no Mar da Galileia São Pedro pescava, Jesus fez acontecer uma pesca milagrosa, os peixes estavam lá, São Pedro só não sabia onde, né? O Mar da Galileia é um lago, não é um oceano, é um lago grande, mas é tão grande que é chamado de mar. E nesse lago há muita pesca, e nesse lago existe muita agricultura ao redor dele, porque a água dele irriga muita coisa. E um pouco ou muito mais abaixo, na terra de Jesus,
existe um outro lago que é muito maior do que o mar da Galileia. Esse lago, esse mar é chamado Mar Morto. Já ouviu falar dele também, né? Você sabe que em torno do Mar Morto não existe nada, não há plantação de coisa nenhuma, não há nas águas do Mar Morto nenhum peixe. E você sabe o motivo, né? O Mar Morto é amargo. Dizem, eu até já fui lá, mas eu não fiz a experiência não, porque do jeito que eu sou estabanado, dizem que você entra no Mar Morto, você nunca afunda, você boia, porque é tanto sal. Só que o negócio não pode deixar entrar água nos olhos. Isso aqui é a minha parte ruim. Eu logo ia fazer uma lambança, então eu falei, não vou arriscar não. Mas o Mar Morto tem muito mais água do que o Mar da Galileia, muito mais. Só que não tem um peixe. E tem muito mais água que o Mar da Galileia, mas não tem nenhuma agricultura em volta. Sabe qual é o motivo? O Mar da Galileia e o Mar Morto, os dois, recebem água do mesmo rio, o Rio Jordão. Só que se depois você quiser entrar na internet e dar uma olhada, você vai ver que o Rio Jordão nasce no alto de umas montanhas, e ele começa a correr, e ele vai, e como todo rio vai crescendo, aí ele chega no Mar da Galileia, e aí ele enche aquele buracão, aquele mar, enche, aquela água, ela circula ali dentro, e depois tem uma saída do Mar da Galileia, e o Rio Jordão continua, ele vai em frente. O Rio Jordão, as águas do Rio Jordão entram no Mar da Galileia, movem ali dentro, são águas vivas, por isso que Jesus usava essa expressão. As águas se movem naquele mar, mas o Mar da Galileia recebe a água do Jordão e manda ela para frente. O Rio Jordão continua seguindo o curso dele depois. E ele vai, e o Rio Jordão acaba, sabe aonde? No Mar Morto. E o Mar Morto recebe muita água do Rio Jordão, mas ele não desemboca. O Rio Jordão chega no Mar Morto e acaba ali. O Rio Jordão dá muita água para o Mar Morto, mas o Mar Morto não transfere nada disso para ninguém. A água que chega evapora, e o solo ali é cheio de sal, sobra muito sal. E aí eu aprendi quando era garoto, que o que faz a diferença não é a água, porque vem do mesmo lugar, é que o Mar da Galileia faz fluir o que recebe, e o Mar Morto retém até evaporar tudo que ele recebe. Irmãos queridos, há cristãos que recebem muito de Deus, mas estão deixando tudo ir embora, estão deixando tudo evaporar, e às vezes ficam pensando, não, mas quando a minha vida melhorar, ou se alguma, aí eu vou fazer algo, aí eu vou fazer, não espere essa hora chegar não. Você quer ter cara de Mar da Galileia e não amargura de Mar Morto? Começa a dividir com outros o que Deus dá para você, partilha com alguém o que você está aprendendo com Jesus, divide com alguém o testemunho que você pode dar, de como você está enfrentando a sua vida agora com a sua fé. Quando a gente compartilha com outros, o que a gente recebe de Deus, flui dentro da gente, e a gente recebe mais, e isso começa a trazer vida para dentro da gente. Quando a gente recebe do Senhor, e retém, e não divide com ninguém, a gente acaba perdendo o que recebeu. Já imaginou se Paulo escreve para a gente, a partir de você, a palavra se divulgou para ninguém? Nossa, que cristão é esse, que não multiplica o que está recebendo de Deus? Mas se você faz fluir, eu garanto para você, isso que você tem recebido, vai trazer vida para a sua alma, e dividir isso com outros, vai fazer um bem enorme para você. Tenha certeza disso. Conhecer Jesus é maravilhoso, apresentá-lo para mais alguém é mais maravilhoso ainda,
E esse é o chamado que Deus tem para a gente. Quem sabe, essa semana, a gente podia ficar com essa palavrinha ressoando na gente, hein? A partir de mim, a palavra de Deus chegou, não chegou muito longe não, mas essa semana eu vou fazer diferente. Vou fazer chegar em mais alguém, porque tem gente perto de mim que ainda está longe de Deus, e eu vou chegar nessas pessoas, e vou levar o que eu levo comigo, o que eu carrego dentro de mim, e que eu sei que vai ser bom para elas. Irmãos, essa semana que não falte amor dentro da gente, combinado? Ame a Deus de todo o seu coração, deseje a Ele, porque você chega onde o seu coração leva você, e o coração sempre chega na frente. Se o seu coração deseja o Senhor, seu coração vai se encontrar com Ele, e aqui na terra você vai experimentar um pouquinho de céu, porque o seu coração, como a gente diz na missa, já vai estar em Deus. Deseje o Senhor. Essa semana, quando você se pegar, levantando os olhinhos e dizendo, dai-me paciência, ou então quando você levantar os olhinhos e falar, Senhor, lembra, talvez esteja faltando um pouco de amor. Vou tentar fazer com essa pessoa, que talvez seja um pouco mais exigente para mim, vou tentar fazer com ela o que eu gostaria que fizessem comigo. Vou tentar falar com ela do jeito que eu gostaria que falassem comigo. Vou tentar falar de outros o que eu gostaria que falassem de mim. E vou evitar aquilo que eu sei que iria me machucar. O nome disso é se colocar no lugar dos outros. É difícil, mas Jesus está pedindo isso da gente. Que essa semana a gente encontre em Jesus a alegria na tribulação, e que através da gente a presença dele possa ir um pouco mais longe. A partir de você, a presença de Jesus chegue no coração de mais gente, e a água viva que o Senhor tem derramado no seu coração, que ela possa se renovar, trazendo vigor, alegria e forças para você prosseguir a sua caminhada.